Em uma das cenas mais vistas na esfera criminal são as recorrentes práticas de atos ilícitos envolvendo menores infratores. A redução da maioridade penal reduz a idade mínima em que uma pessoa pode ir para a prisão em casos de crimes hediondos. Inclusive, no ano de 2015, uma proposta de emenda constitucional foi votada na Câmara dos Deputados e encaminhada para a CCJ. Em meio a tudo isso, a nossa equipe de reportagem veio às ruas para saber qual a opinião pública em relação a essa temática. Bom, a minha opinião, eu acho que é como a da grande maioria dos brasileiros, que quando baixou a maioridade para votar para um presidente, também já deveria ter valido também para a maioridade. Se pode eleger um presidente, por que não pode ser dono e assumir os seus atos? Então esse é o meu pensamento. Deve sim, eu acho que o menino acima de 16 anos, no que eu penso, ele já é um rapaz que já está com uma formatura que ele já pode, qualquer ato que ele fazer, ele já pode assumir os atos dele, né? Eu, da minha parte, eu concordo que é uma idade boa que pode, porque como ele já pode votar, então, vem essa lei que ele pode votar, então ele pode também, se ele fazer algum ato de alguma coisa, fora daí, ele já pode assumir pelo ato que ele fez, acima de 16 anos. E qual é o posicionamento de um profissional atuante na área? O delegado Marlon Luz deu sua opinião sobre esse assunto. A gente pode afirmar que diminuir a idade para a aplicação das consequências do direito penal não necessariamente vai elevar a sensação de segurança. Por quê? Porque o que se preocupa, o que se precisa fazer é elencar e reafirmar a estrutura de combate a essas práticas pelos adolescentes. É fazer valer o que está previsto no ECA, é fazer valer a doutrina da proteção integral. Por quê? Porque após o cometimento desse ato ilícito, desse ato análogo ao crime por parte de um adolescente, a gente não espera apenas uma consequência, a gente espera também uma reeducação por parte dele. Então, o Estado ele falha em deixar de fornecer essa estrutura como consequência da prática de um ato análogo ao crime por parte do adolescente. Doutor, aproveitando que o senhor mencionou o encarceramento e diante da função retributiva, preventiva e ressocializadora da pena, o sistema prisional brasileiro possui uma capacidade física para esse aumento da população encarcerada? Olha só, existe uma doutrina que defende que não há necessidade de baixar a maioridade penal dos 18 anos para os 16 ou até para os 17. Por quê? Porque o sistema carcerário não vai ter condição de absorver essa massa delinquente. O Estado vai pecar na estrutura, vai criar uma lei, mas não vai dar um mecanismo para que isso seja concretizado. E a lei vai vir com uma sensação de caráter simbólica, aquela lei que não pega, aquela lei que não sai do papel. Então, o Estado hoje, ele até para os próprios criminosos maiores de idade, o Estado já vem utilizando mecanismos para que o cárcere seja uma última razão, seja a medida cautelar menos utilizada. Também porque os presídios estão carecendo de estrutura. Falamos também com o advogado e criminalista Dr. Matheus Salomé, que se posicionou acerca da redução da maioridade penal. Quando nós falamos de redução da maioridade penal, nós temos que ter em mente que a nossa Constituição Federal, ela traçou que os menores de 18 anos são inimputáveis, né? Então foi uma escolha do nosso Constituinte em eleger essas pessoas como pessoas que não estão sujeitas a uma pena, né? Mas isso não significa que atualmente não haja punição. Em relação à redução da maioridade penal, é bom a gente fazer essa distinção, né? Existe punição, só que ela não é realizada por intermédio de uma pena, mas sim por uma medida socioeducativa que pode ter duração de até 3 anos. Então, inicialmente, nós temos que traçar isso, que existe sim uma punição. Em relação à redução em si, né, que existem propostas que pretendem reduzir para 16 anos, né, calcadas geralmente em argumentos como que pessoas dessa idade já podem votar, por exemplo, já podem inclusive se casar em alguns casos, né? Eu me posiciono de forma contrária, né? A pena ela possui duas
funções. Uma função que é a punição, a retribuição, o castigo, né? E uma outra função que é a ressocialização. Então, primeiro nós temos que identificar que nossas cadeias, os nossos estabelecimentos prisionais, eles não estão cumprindo a função de ressocialização. Então, nós estamos mandando pessoas para o cárcere e não estamos reinserindo elas na sociedade de forma a contento. Nós temos um anseio social de punir. Eu sei que existe uma pesquisa do Datafolha do ano de 2015 que apontou que 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Então, o que eu quero propor aqui para a discussão, para a sociedade de Pontes Lacerda pensar, é que antes de nós querermos punir, nós temos que pensar se estamos de fato ressocializando, se estamos de fato dando oportunidade para que as pessoas não entrem para o mundo do crime. Doutor, e no processo de evolução do delito, no caminho do crime, esses menores infratores são instruídos para essas práticas? Então, existe sim as facções criminosas, organizações criminosas que aliciam os menores para a prática de crimes, né? Mas por que isso ocorre? Porque este menor está desassistido, né? Ele está muitas vezes em uma situação de vulnerabilidade social. Nós, enquanto cidadãos, e as autoridades públicas, temos que acolher essas crianças, né? Oferecer oportunidades, oferecer educação, oferecer lazer, né? Mas, na grande maioria das vezes, pela minha experiência, pelo que eu vejo, são pessoas que cometem crimes, que entram para a vida do crime por não possuir outras oportunidades.